Bom dia, meu nome é Gustavo Henrique Fraz Prazeres e hoje eu vou apresentar o trabalho de História do professor Agostinho sobre a Revolução Francesa. Os componentes do meu grupo são João Pedro de Carvalho Silva, Carlos Eduardo, Vitor Gabriel e Caio Maia. E, e para entender o tema, a Revolução Francesa, a gente tem que entender o que foi ela primeiro. A Revolução Francesa foi uma grande agitação que se aconteceu na França entre os anos de 1770, e ela mudou, a, fo- ela influenciou toda a França política e socialmente e econômica também, e também influenciou toda a Europa, porque a Revolução Francesa ela marcou o fim do absolutismo na França, do absolutismo na França, e deu lugar para uma nova forma de governo baseada nos ideais iluministas. E ela foi, para a gente entender como foi que chegou a esse ponto, tem que entender como funcionava a França naquela época. A França era dividida numa sociedade de corte. Essa sociedade de corte era dividida em três estados: o primeiro, o segundo e o terceiro. O primeiro era formado pelo clero, o segundo era formado pela nobreza e o terceiro pela plebe, que eram burgueses e camponeses e tal. A terceiro estado representava 98% da população francesa. E desse 98, 80% da população francesa morava no campo, porque a economia da França, ela se baseava muito na agricultura. Os vinhedos franceses eram a sua principal forma de base econômica. E para a gente entender o que aconteceu naquela época, a gente tem que entender os motivos econômicos leva- que levaram à Revolução Francesa. Naquela época, a França sofreu com um colapso na agricultura, pois houve uma estiagem muito grande que devastou as plantações francesas. Isso, uma estiagem grande que acabou com os vinhedos, as plantações de cereais e tudo na França. E isso piora ainda mais quando a gente sabe que aconteceu um déficit muito grande público e comercial. Comercial porque a França tinha um tratado com a Inglaterra, o Tratado de Éden. E esse tratado era basicamente a Inglaterra vendia produtos manufaturados para a França e a França vendia os seus vinhos principalmente, com menos impostos. A Inglaterra vendia os seus produtos mais baratos e a França diminuía os impostos dos vinhos para ele. Era uma relação de livre comércio e troca. Com a estiagem, a França não conseguia mais vender. Então era um tratado basicamente unilateral. Só que para piorar, a França, a nobreza, o governo francês, ele não parou de gastar. Então ele basicamente comprava muito, comprava demais e não vendia nada. Isso causou um déficit, um rombo gigante nos cofres da França, porque os gastos eram maior que a arrecadação. Isso aumentou muito a dívida interna francesa. E com isso, teve um surto inflacionário muito grande nos produtos da França. Então, os produtos da França se tornaram muito caros. E isso vai impactar diretamente nos motivos sociais. Porque com a estiagem, com a quebra falência das plantações, que foram acabando aos montes, teve um alto índice de desemprego. Porque 80% da população, como eu já havia dito, 80% da população francesa era camponesa. Então a gente teve alto índice de desemprego, foi muita gente ficando desempregada ao mesmo tempo. E a gente pode falar isso porque também teve uma coisa, porque quando a gente não tem trabalho no campo, a gente vai para onde tem, a gente acha que tem trabalho. No caso, também teve um êxodo rural, muita gente indo para a cidade. E esse desemprego piora muito.
justamente por causa dessa inflação. Então, a inflação mais o alto desemprego, arrecadou diretamente no aprofundamento da miséria. Tinha muita miséria, porque o que o francês ganhava já não dava para se alimentar. Ele não conseguia se alimentar. E por causa de não conseguir se alimentar, ficou escancarado mais ainda os privilégios da nobreza, porque a nobreza ela tinha um privilégio. Eles recebiam mesadas, eles eram isentos de impostos. Então, como é que o Estado fazia para repor isso que ele não pagava, que eles não arrecadavam da nobreza, que eram os mais ricos, que não eram os mais ricos eram os burgueses. Como eles faziam para repor esse dinheiro? Eles aumentavam os impostos. E quando eles aumentavam os impostos, a população que já não tinha dinheiro mal para comer, tinha dinheiro para pagar imposto? Não tinha. Isso piorou muito a insatisfação da população francesa com com a coroa, com o rei. Fora isso, porque eles também não tinham li- uma liberdade econômica. Eles não tinham participação política, eles não podiam participar disso. Só quem podia era a nobreza. E a nobreza estava lá. A nobreza estava lá se aproveitando bem do melhor enquanto a população estava passando fome, estava na miséria. E isso foi muito ruim, pois essa insatisfação pública foi aumentando muito, e o rei não soube administrar, porque quanto mais a população sofria, mais eles se esbanjavam. E essa foi uma das principais causas da revolução, essa insatisfação social para com o rei, que não parecia que não estava ligando para a situação que seu povo se encontrava. Boa tarde, meu nome é Victor Gabriel e eu vou falar sobre o fator político na Revolução Francesa. Antes da Revolução Francesa, eh, na França era governada sobre um regime absolutista, no qual o rei centralizava o poder sobre o pretexto de que era o escolhido divino. Abaixo do rei se vinha o clero, que é chamado como primeiro estado, o segundo estado é os nobres, nobreza, e o terceiro estado era o povo, eram as pessoas, a alta burguesia, os pobres, a pequena burguesia e entre outros. A família real e o primeiro e o segundo estado, que é o clero e a nobreza, eles não pagavam impostos e ainda recebiam pensões do governo. Quem pagava esses impostos era só o terceiro estado, que era o povo. A burguesia francesa começou a se revoltar pelas ideias iluministas de igualdade entre os homens, direito à propriedade e o direito à representação política. Eles também se inspiravam em Revolução Inglesa, em que a burguesia tomou o controle político, mesmo mantendo a figura do rei. Outro motivo para essa revolução foi a escassez de alimentos. Essa escassez de alimentos, inflação, aumento dos impostos e guerras externas que a França estava participando e só aumentava a dívida do seu país. O povo percebeu que o rei, o clero e a nobreza viviam na riqueza e no luxo e só o terceiro estado que vivia em pobreza e na piores condições de vida. Ainda houve uma tentativa do rei Luís VI de acabar com essa crise social e econômica, chamando os Estados Gerais, que era uma assembleia onde os membros das três ordens iriam discutir sobre esses problemas na França. Mas como os burgueses queriam ter maior poder de votação e tirar os privilégios e dissolver essa assembleia, o rei não queria isso. Então ele decidiu que mandasse todo mundo para casa e ele tomasse a decisão sozinho, como monarca absolutista. A burguesia, ela não aceita isso, então ela inflamou o povo na rua para se rebelar contra o rei e começou a escrever a sua própria constituição, baseada no iluminismo, que tinha por lema igualdade, liberdade e fraternidade. O grande marco nessa, nessa revolução foi que a invasão de Bastilha, onde lá se tinham os prisioneiros e as
prisioneiros e os inimigos do rei. Esses inimigos, eles foram libertados pelas pessoas que se rebelaram, e lá eles tomaram as armas e começaram a saquear o povo, matar, exterminar o pessoal do clero e da nobreza, num intuito de fazer essa justiça social. O fator político, ele foi o desejo da burguesia por direitos políticos. E pois eles não queriam mais esse governo absolutista e eles queriam acabar com os privilégios do clero e da nobreza. Oi, eu sou o Caio, da 22B, e eu vou fazer o T3, que é a composição político-partidária da Assembleia Nacional Constituinte. A Assembleia Nacional era composta por três partidos, que eram os girondinos, que era o partido de direita, eram compostos pela alta burguesia, que defendia mais liberdade econômica e menos direitos civis, trabalhistas e políticos. Os interesses ideológicos do partido tinham visão na elite e alta classe média. A planície, que era o partido do centro, era composta pela média burguesia, que defendia os próprios interesses e tinha interesses ideológicos indefinidos. Os jacobinos, que era o partido de esquerda, eram compostos pela pequena burguesia, que defendia menos liberdade econômica e mais direitos civis, trabalhistas e políticos. Os interesses ideológicos dos jacobinos visavam a classe média baixa e a camada popular. Bom dia, meu nome é Carlos Eduardo Martins Leite, sou da 22BM e vim fazer o trabalho de História do professor Augustino. Vim falar sobre a primeira etapa da Revolução Francesa. Essa etapa é a etapa da Assembleia Constituinte e Assembleia Legislativa. Tudo isso começou quando a nobreza e o clero estavam fazendo festas e ostentando riquezas, enquanto os trabalhadores nem comida tinham em suas casas para poderem se alimentar. Isso foi causando raiva e logo os trabalhadores resolveram fazer revoltas, pequenas revoltas, atacando os mais ricos. Nada muito grandioso, mas algo que causava medo aos ricos, porque os trabalhadores já estavam enlouquecidos de tanta fome e eram capazes de até mesmo matar os mais ricos. Então, a burguesia viu essa revolta dos trabalhadores como uma oportunidade de entrar de vez e sozinho como líderes, e assim tirar a nobreza e clero do poder. Então a burguesia decidiu fazer um acordo com os trabalhadores, para que juntos eles pudessem tirar a nobreza e o clero do poder. E assim foi feito. Eles conseguiram vencer uma guerra. E assim a nobreza e o clero viraram fugitivos, enquanto burguesia e trabalhadores viraram líderes do país da França. Logo, então, a burguesia revelou que havia enganado os trabalhadores. Os trabalhadores achavam que teriam participação política, que era o principal foco deles. Mas, na verdade, eles não tiveram isso. A burguesia só readaptou as regras. Pequenas regras, e deu poucas vantagens a eles. Mas o principal ponto, que era o voto, eles não tinham direito. Continuou no sistema do voto censitário. Logo, mulheres e os pobres não podiam votar. Só os homens e os mais ricos. Então foi criado um novo documento, o documento da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Esse direito havia como várias regras, incluindo o voto, que deixavam ainda assim os trabalhadores que haviam lutado para tirar a nobreza do poder e que haviam feito um acordo com a burguesia, deixava eles ainda assim muito abaixo da classe social. E assim foram se criando também partidos. Isso já na Assembleia Legislativa. Foram se criados 3 partidos: os jacobinos, os gerondinos e o centrão. Os jacobinos
Eles eram membros da burguesia que acreditavam que as mudanças poderiam ser feitas mais radicais e estavam em curso disso. Já os gerudinos eram parte da burguesia que acreditavam que grandes mudanças necessárias já tinham acontecido e, por isso, possuíam uma visão mais abrangente, conservadora, digamos assim. E o Centrão ele não tinha uma ideologia determinada. O Centrão ele se apoiava no lado vencedor. Eles achavam, eles só iam na onda, de quem estava à frente em votos e outras coisas desse jeito. Acabou. Oi, meu nome é João Pedro e vou falar sobre a segunda fase da Revolução Francesa, que também é conhecida como Convenção Nacional ou Período do Terror. Ela se inicia quando os jacobinos eles dissolvem a Assembleia Nacional Constituinte e o seu principal marco é a execução do rei Luís XVI. O rei, ele antes de ser morto, ele tentava uma aliança com os reinos vizinhos, que eram absolutistas, e tinham medo que a revolução fizesse o que aconteceu com a França acontecer com eles. Esses reinos germânicos, eles liderados pela Prússia, eles invadiram a França para tentar acabar com a revolução e levar o rei Luís XVI de volta para o poder. Só que eles acabaram perdendo, a França ganhou a guerra e o rei Luís XVI ele foi acusado de alta traição e foi assassinado, foi executado na guilhotina. Com isso, Robespierre ele cria um órgão público chamado Comitê de Salvação Pública, que era responsável por coordenar as forças armadas e investigar e condenar os conspiradores do governo. Eles depõem os girondinos do poder legislativo e monopolizam os três poderes para eles, e assim eles dão início a uma nova Constituição, a Constituição de 1793, que instaurava a República e rompia com o voto censitário e o livre mercado da Constituição de 1791. Ela dava o direito aos sindicatos e às greves, que era negado na Constituição de 1791, e ela valorizava o ensino público. Ela também aboliu a escravidão nas colônias francesas. Ahn, com, como Robespierre ele sofria de doenças psicológicas, ele passou a acreditar que todos conspiravam contra ele, e por isso ele começa um período de execução sumária, por isso que é período do terror, e a rainha, que por ser austríaca, ela não tinha sido executada junto com o rei no começo, porque eles tinham medo de uma guerra com a Áustria. Ela foi executada nesse período. Os adversários, os girondinos, muitos deles foram, e Robespierre executou até mesmo seus próprios aliados, com medo de conspiração. Por isso ele foi isolado politicamente e as pessoas planejaram um golpe contra ele, o Partido da Planície e os girondinos. Esse golpe, conhecido como golpe do 9 Thermidor, ele derrubou Robespierre, ele foi capturado e executado, e deram início a uma nova fase, conhecida como Diretório. Oi, eu vou falar também sobre a terceira etapa da Revolução Francesa, que foi o Diretório. O Diretório foi um governo da alta burguesia, exercido pelos girondinos, que derrubaram os jacobinos do poder. Grupo esse que tinha muita força durante a segunda etapa da Revolução, que foi a Convenção Nacional, e naturalmente os girondinos, eles nesse período começaram a promover a eliminação dos jacobinos, por os jacobinos serem um grupo da pequena burguesia e um grupo radical que tinha apoio das camadas mais populares. Isso ficou conhecido como Terror Branco, mas a principal é, a principal ação desse governo foi a revogação dos direitos que foram instaurados pela Constituição de 93, como o fim do voto universal, o fim da educação pública e obrigatória, o fim
direito aos sindicatos e greves, e todas essas medidas que puderam ser revogadas foram revogadas pelos girondinos. O diretório ele sofreu muita pressão dos partidos concorrentes, como dos jacobinos e do e de partidos de extrema direita, mais de direita ainda do que os girondinos, como a Nobreza, e ele também sofreu com pressões externas, como as monarquias absolutistas, que se uniram com a Inglaterra. A Inglaterra ela era uma monarquia liberal e ela, por que ela queria combater um governo que era burguês, né, dos girondinos, mas também era liberal? Porque a França ela estava passando por um processo que a Inglaterra já tinha passado, que era da instalação do liberalismo, que podia impulsionar a economia deles e também a industrialização. Por isso a Inglaterra ela via a França como um possível rival. Assim, sofrendo por todas essas pressões, o governo do diretório ele resolve pedir ajuda então para o comandante do exército, conhecido como Napoleão Bonaparte. E Napoleão ele faz um acordo com o diretório em que ele toma o poder, derrubando o diretório, e assim ele, por meio desse acordo que foi conhecido como o golpe de 18 Brumário, ele derruba o diretório e assume o poder na França. E esse foi o nosso trabalho da 22BM sobre Revolução Francesa. Espero que todos tenham gostado e valeu, falou. É isso.